Também saúdo a todos em nome de Jesus, aos irmãos que estão conosco e os que nos acompanham através do YouTube e também do Facebook. Vamos colocar de pé, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições bíblicas na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, do versículo 1 ao 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intutos enganosos ou gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, que ama e acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estar-vos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós, outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Soberano Deus, Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de cultuar o teu nome, de aprender mais um pouco da sua palavra. Espírito Santo, fala o coração da tua igreja, aplica a sua palavra em nossas vidas, e que tenhamos uma vida reta, uma vida santa, justa, diante de ti e dos homens. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis se assentar. A última vez que ministramos, na quarta-feira passada, nós ministramos sobre as marcas da igreja verdadeira, onde nós usamos o capítulo 1 como exposição. O objetivo de 1 Tessalonicenses é fortalecer os novos convertidos na fé, que estavam com dúvidas acerca do procedimento, da conduta, enquanto Jesus Cristo não voltava, acerca da segunda volta de Jesus. E Paulo vai agradecer a Deus pela existência daquela igreja, tão sofrida, mas tão amada. E ele, juntamente com Silvano, com Silas, e com Timóteo, orientam essa igreja, ensinam a igreja a maneira de proceder, de agir, quanto à santidade, quanto à oração, quanto à vigilância. Tudo isso diz respeito à volta de Jesus. Enquanto ele não volta, nós temos uma conduta, nós temos uma maneira de trilharmos sobre esse mundo. No capítulo 1, ele fala sobre a conduta da igreja verdadeira. É uma igreja formada por salvos,
é uma igreja que tem Cristo como a sua imitação, é uma igreja que se preocupa com missões, e é uma igreja que espera ardentemente a volta de Jesus. No capítulo 2, ele vai tratar sobre o obreiro aprovado. Já que toda igreja verdadeira tem um líder, tem um pastor, como deve ser o perfil desse obreiro, como deve ser a conduta desse obreiro, como deve ser a moralidade desse obreiro. Infelizmente, alguns que nós conhecemos e vemos nas televisões passam a ser o modelo, né? Se vão criticar a liderança evangélica brasileira, aí critica aqueles que estão nas televisões, e isso não condiz com a verdade. Não é porque tem 3 ou 4 pastores mau caráter, né? Claro que eu estou falando de alguns, não todos, alguns até que roubam, fraudulentos, que representam o perfil de Deus, de um homem de Deus. A nossa via de regra e prática é as Escrituras, é a palavra de Deus que nos norteia, é a palavra de Deus que diz como deve ser o proceder desse obreiro, desse evangelista, desse homem e dessa mulher de Deus, que trabalha na obra do Senhor. Vejamos então, com base no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, qual é esse perfil desse obreiro aprovado pelo Senhor. Primeiro, está aí no versículo 1 e 2, é um obreiro que está disposto a dar a vida pelo Evangelho. Acompanhe comigo, se possível, deixe a sua Bíblia aberta, vamos ler. Ele diz aí: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada, nosso tempo que ficou de vós, não se tornou infrutífera. Aí ele diz, versículo 2, mas apesar de maltratados, além de maltratados, o que mais? Ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus em anunciar o Evangelho. 2 palavrazinhas eu destaco no versículo 1 e 2, a palavra maltratados e ultrajados. Parece estranho, né? Nós somos ensinados de que se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, a sua vida terá triunfos e vitórias. Eu não duvido que Deus nos dá vitórias, eu não duvido que Deus nos dá triunfos em meio às lutas e às dificuldades, mas nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando do maior teólogo que Deus levantou sobre a terra, assim como missionário. Esse homem tinha a doutrina na sua mente, tinha o evangelho no seu coração e tinha os seus pés aptos para fazer missões e espalhar a palavra de Deus. Mas em nenhum momento ele foi blindado, ele foi isento de ser maltratado e insultado por causa do evangelho. Alguns se apresentam como os ungidos de Deus, a tal ponto que, se sofrerem, aí começam a praguejar, a amaldiçoar. Isso não condiz com o obreiro aprovado por Deus. Eu não estou dizendo que um obreiro ele tem que ser maltratado ou ele tem que ser ultrajado. Eu estou dizendo que isso faz parte da caminhada. Por mais que nós queremos ser fiéis a Deus e devemos ser fiel ao nosso procedimento, mais cedo ou mais tarde nós podemos ser ultrajados, mais cedo ou mais tarde nós podemos ser maltratados por causa do Evangelho de Jesus. Não é uma mensagem palatável, agradável aos nossos ouvidos, mas é o Evangelho de Deus. Quantos homens de Deus sofreram para que nós chegássemos até aqui? Quantos homens morreram para que nós pudéssemos chegar até aqui? E isso faz parte do viver cristão, meus irmãos. Mais cedo ou mais tarde levanta-se perseguições, e Paulo, Silas e Silvano tentaram matá-lo em praça pública em Tessalônica, quando ele pregava o Evangelho de Deus. Então o obreiro aprovado, ele tem que ter isso em mente, que se preciso for, até a vida ele tem que dar. E a palavra que Paulo usa é que ele teve ousada confiança em Deus. Por que ele teve uma ousada confiança em Deus? Porque é o Espírito Santo que nos dá coragem de pregar, é o Espírito Santo que nos capacita a falar a verdade, a viver em verdade, a enfrentar a mentira, mesmo que a nossa vida corra risco. O ficar em silêncio diante das perseguições não condiz com o perfil de um obreiro aprovado
por Deus. Segunda marca que o próprio capítulo nos diz, está aí no versículo 3. Olha as intenções de um obreiro aprovado por Deus. Ele diz aí: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ele pregava o evangelho de Deus, mas ele pregava com sinceridade. Ele não tinha o objetivo de enganar absolutamente ninguém. Aí as palavras que ele vai usar, ele diz: a nossa exortação não procede de engano, de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo está dizendo o seguinte: todo obreiro verdadeiro, todo homem de Deus que está apto a evangelizar, a compartilhar da palavra de Deus, ele nunca será baseado pelo engano, ele nunca será baseado pela impureza. Se eu prego o evangelho, a minha vida deve condizer com esse evangelho. Se eu prego sobre transformação, eu seja alvo dessa transformação. Se eu prego contra a mentira, tenha eu uma vida de verdade. Se eu prego sobre perdão de pecados, tenha eu o perdão de Deus na minha vida. Não faz sentido o discurso longe da nossa conduta. Esse caminho aí chama a hipocrisia. Aí Paulo diz: um obreiro aprovado, ele anda em caminho de sinceridade. A vida dele pode correr risco, mas o motivo de correr risco é porque ele está pregando a verdade de Deus. Não apenas isso, ele continua. É o próprio Paulo nos orientando. Versículo 4. Versículo 4 não. Versículos 5 e 6. Deixa eu ver aqui. As intenções são sinceras e prega agradando a Deus e não os homens. É o versículo 4. Terceira marca. Olha o que diz aí. Olha que versículo bonito, irmãos. Versículo 4. Pelo contrário, a nossa vida não é de engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. 2 vezes ele fala a palavra Deus aqui. Ele diz: aprovados por Deus, e Deus prova o nosso coração. Paulo está dizendo que em nenhum momento da caminhada ele procurou agradar homens. Muito cuidado com isso. Eu ia dizer uma cultura brasileira, mas não é cultura brasileira não, isso é cultura do coração longe de Deus. Essa ideia de querer agradar todas as pessoas e ter muito cuidado com ofender. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que a gente tem que ser mal educado em relação a tratar as pessoas ou abordar um descrente na hora de falar do Evangelho de Deus. Mas a gente nunca se esqueça que nós estamos querendo pregar a verdade. Então a verdade, quando ela é pregada, por exemplo, é bonito ouvir a seguinte frase: olha, a nossa situação é de condenados por Deus. Isso não é uma mensagem bonita de se evangelizar, mas é a verdade. Mas é a verdade. Olha, sem Jesus Cristo, ninguém pode ir para o céu. Para quem gosta de confiar nos seus méritos, para quem gosta de confiar nas suas forças, nos seus santos, nas suas imagens, nos mandamentos, para quem gosta de confiar a sua salvação aos seus próprios méritos, essa mensagem de que só Jesus salva e que só Ele nos leva aos céus, é uma mensagem que desagrada ao ouvinte. Mas nós não temos compromisso com o ouvinte, nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com a verdade de Deus, custe o que custar. Paulo está dizendo que enquanto eu pregava, eu procurei agradar a Deus e não aos homens. Então, meus irmãos, você está cantando? Cante para Deus. Você está pregando? Pregue para Deus. Você está evangelizando? Evangelize sabendo que Deus está se agradando do evangelismo, que Deus está se agradando das missões, Deus está se agradando do seu testemunho. Então o obreiro aprovado, ele tem que entender que agrademos a Deus e não aos homens. Parece óbvio, né? Mas infelizmente não é, é comum nós diminuir a tonalidade da mensagem para que ninguém se ofenda. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não comprometa o conteúdo do evangelho por causa da plateia, por causa do público. Cuidado com isso. Até porque quem acrescentar um tio ou um jota, ou quem diminuir, será réu.
de todas as pragas que há no livro da lei. Nós devemos entender que nosso compromisso, acima de tudo, é agradar ao nosso Deus. A quarta marca está aí no versículos 5 e 6. Ele não usa de bajulação nem de ganância. Olha o que diz aí o versículo 5 e 6. De 1 Tessalonicenses capítulo 2. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Versículo 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Que marca é essa? É a marca da verdade, porque ele não usa de bajulação, nem de ganância. Vou dar aqui o exemplo de bajulação. Às vezes a pessoa está no culto evangelístico e faz o convite ao pecador. Às vezes a maneira que o indivíduo faz o convite, parece que Jesus é uma banana podre, que está se acabando e a gente está doido para se livrar. Aí como é que a gente diz? Venha para Jesus, venha, chega. Venha, mas homem, o bichinho, Jesus está lá fora, com frio, com fome, levando sol, chuva, abra a porta, deixe Jesus entrar. Esse tipo de mensagem é uma bajulação. É achar que o pecador, quando vem a Cristo, está fazendo um favor. Paulo está dizendo que quando pregava o Evangelho, ele pregava dizendo que nós somos pecadores. Nós estávamos longe de Deus, destinados à ira de Deus. E que a bondade, a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Quando Cristo deu início ao seu ministério, Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, que preparou o caminho do Senhor, ele diz: arrependei-vos e vos convertei-vos, para que não venham a ira de Deus sobre vós. A mensagem do Evangelho é de convite a arrependimento e abandono de pecados. Você não está vindo para Jesus fazendo um favor. Tadinho, vem, o bichinho está com fome. Ele não está com fome não, ele é o pão da vida. Você não está fazendo nenhum favor a Deus se você não vier. Se nós entregarmos a vida a Deus, Ele é 100% Deus, Ele é santo, Ele é justo em si mesmo, Ele não precisa de nós, Ele é autoexistente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. É nós que precisamos da sua graça, é nós que precisamos do seu amor. É tanto que a palavra é graça, favor imerecido. Nós não merecemos e Deus nos salva. Quando o indivíduo recebe o convite do Evangelho, ele tem que entender que é um pecador miserável, condenado ao inferno, que está dando um passo para a vida eterna, aleluia. Está dando um passo ao perdão de Deus, está dando um passo à reconciliação com Deus, está dando um passo a ser transformado por Jesus. Nós não temos compromisso com bajulação. Venha, bichinho, venha. Meu filho, se você quiser, venha. Se não quiser, vire-se com Deus no juízo final. Paulo disse: o obreiro aprovado, ele não tem bajulação na sua mensagem. Pastor, eu não posso fazer o convite, não. Você não só pode, como deve fazer o convite. Jesus fez o convite. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite. Jesus disse: venha, beba de mim, vós que têm sedes, comei de mim que sou o pão da vida. Venha. Não há nenhum problema em fazer o convite, mas preste atenção. Você está vindo por quê? Porque você está cansado e sobrecarregado, e só Jesus tem o alívio que nós precisamos. A mensagem do Evangelho, ela não tem bajulação. Segundo motivo de Paulo, ele diz: nem ganância. Quem é que entregou a vida a Jesus? Rapaz, é uma doméstica. Vixe, mais um pobre para o reino dos céus. Paulo não tinha isso não, viu? Quem é que está entregando a vida a Jesus? Rapaz, é o alcoólatra. É Zé Papudim. Paulo pregava o evangelho a quem há pessoas. Quer seja pobre, quer seja rico,
quer seja negro, quer seja branco, amarelo, quer seja índio. Paulo está dizendo que quando ele pregava o evangelho, ele não olhava o que essa pessoa podia dar em troca, em relação a finanças para o seu ministério. Paulo pregava o evangelho sabendo de que Deus salva pobres, de que Deus salva ricos. Se a mulher é uma diarista, glória a Deus pela salvação dessa pessoa. Se é um vereador ou um prefeito, glória a Deus pela salvação dessa pessoa. Independente do status, independente da conta bancária, Deus salva o ser humano, independente das finanças. O obreiro aprovado não olha para quem está entregando a vida a Jesus, ele olha para a alma desse indivíduo. Quem é? Rapaz, é uma mulher da vida, tem festa no céu, porque você está entregando a vida a Jesus. Não, é o governador, é a governadora que está entregando a vida a Jesus. Tem festa no céu, porque você está entregando a vida a Jesus. Sempre que ele pregava, não havia ganância. Quem é que está entregando a vida? Seja pobre, seja rico, seja negro, seja branco, glória a Deus pela salvação dessa pessoa. A próxima marca do obreiro aprovado está aí no versículo 7 e 8, ele diz: demonstra amor pelo rebanho. Versículo 7 e 8 de 1 Tessalonicenses 2, ele diz: embora pudéssemos, como enviados de Deus, exigir de vós a nossa manutenção, todavia não nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Versículo 8, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornamos muito amados de nós. Vos tornasse muito amados de vós. Que linguagem é essa? Linguagem bonita, né? É uma linguagem de amor que o pastor, o líder, tem pelo seu rebanho. Ele usa a palavra aqui de mãe, né? Ele diz: assim como a mãe amamenta o filho e o ama, assim eu quero o bem e o amor de vocês. Paulo dizendo a Tessalônica: se nós não formos guiados pelo amor ao rebanho, se nós não formos guiados pelo carinho que devemos ter ao rebanho, o que vai nos guiar, meus irmãos? O que vai nos guiar? Pastor, mas há ovelhas tão difíceis de amar. Sim, você acha que não tem pastor difícil de amar, não? Tem, irmão. Tem pastor ruim de amar, igual suco de fumo. E ovelha? Também. Mas quem foi que disse que amar é um sentimento? Amor na Bíblia é um mandamento. Jesus disse: novo mandamento vos dou: amai uns aos outros como eu vos amei. João 13 e 35. É um novo mandamento. Paulo está dizendo que ama esses irmãos como uma mãe ama uma criança pequena, uma criança que amamenta. E esse amor do líder para com o seu rebanho diz respeito a quê? Diz respeito ao evangelho. É o evangelho que nos capacita a amar. É o evangelho que nos capacita a querer bem. É o evangelho que nos capacita a tratar da ovelha que precisa ser tratada. Sem evangelho não há amor. Sem evangelho não há perdão. Sem evangelho não há reconciliação. Por isso que Paulo está dizendo: eu amo vocês como a mãe ama aos seus filhos. E eu quero o bem de vocês, mas eu quero o bem mesmo. Então, o obreiro aprovado, ele demonstra amor pelo rebanho de Deus. E depois ele diz, versículo 9, disposto a não ser pesado para os irmãos. Olha o versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos a custo de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Por que Paulo não recebeu a ajuda dos irmãos de Tessalônica enquanto ele plantava essa igreja? E Paulo chega a dizer que ele podia exigir dos irmãos a sua manutenção. O próprio Jesus disse, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Quem disse isso foi Jesus, né? Por que Paulo está dizendo que estava disposto a trabalhar noite e dia para não ser pesado para aqueles irmãos?
O apóstolo Paulo, ele foi perseguido à base de calúnias e difamações. Diziam que Paulo era um embusteiro. Diziam que Paulo era um ganancioso. Paulo pregava o evangelho para garanhar dinheiro em cima dos irmãos, para ganhar dinheiro à custa dos irmãos. Aí Paulo percebeu que quando ele ia pregar o evangelho, tinha essa estigma acerca dele. Paulo é um embusteiro, né? Paulo é um ganancioso. Aí o que Paulo fez? Rapaz, já que estão dizendo que eu sou ganancioso, já que estão dizendo que eu prego pensando em dinheiro, eu vou trabalhar às minhas custas para não atrapalhar a missão que eu prego. Foi isso que ele fez. Ele não recebeu ajuda da igreja de Tessalônica, mas recebeu de outras igrejas, como por exemplo de Filipos. E claro, e outras. As igrejas da Macedônia ajudou Paulo financeiramente enquanto pregava o evangelho. O ponto aqui é que quando foi preciso, para não atrapalhar a evangelização, Paulo diz: eu não quero um centavo de vocês. E foi isso que ele fez. Trabalhava fazendo tendas de noite e de dia pregava o evangelho, ou vice-versa, quando assim podia. Como é que nós podemos contextualizar essa situação? Como é que um obreiro não se torna pesado para uma congregação? Quando ele exige dela financeiramente aquilo que ela não pode dar, né? Como é que eu vou exigir? Como é que um obreiro aprovado por Deus exige da congregação aquilo que ela não pode dar? Aquilo que está acima da renda dos próprios irmãos. Não é estranho? Paulo está dizendo: não, meu filho, o salário pastoral, o sustento do líder, ele deve condizer com o rebanho que ele pastoreia. Se um pastor pastoreia um rebanho de classe média alta, ele seja sustentado por esses irmãos. Mas se o pastor é sustentado por pobres, ele também tem que condizer com o rebanho que tem, e não o contrário. A gente é sustentado por irmãos simples financeiramente e queremos ter uma vida de luxo. Aí Paulo está errado, meu filho, não condiz com o evangelho. Você vai sobrecarregar o rebanho, eles não vão conseguir lhe manter. Lhe manter não, né? Luxar. Então o obreiro aprovado, ele visa o bem de todo, dele e do rebanho. Penúltimo, está aí no versículo 10, como é a vida desse obreiro? O obreiro aprovado por Deus, ele tem uma vida santa em seu proceder. Olha o versículo 10, ele diz: vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Sabe o que é isso? É simples, irmão. Enquanto Paulo pregava sobre libertação, ele era um liberto. Enquanto ele pregava contra o pecado, ele tinha uma vida santa. Todo obreiro tem que ter cuidado para não praticar o pecado que ele condena. Você que canta, muito cuidado para você estar cantando algo que não vive, porque você será cobrado por Deus e por aqueles que lhe ouvem daquilo que você canta. Exemplo: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, sim, na vinha do Senhor. Salmo 115, é bonito, não é bonito? É, da harpa cristã 115, melhor dizendo. Qual o problema de cantar um hino desse? É quando a gente chama você para evangelizar, você nunca está à disposição. O sol está quente, o sol está frio. O sol está frio, viu? Não, pastor, está frio. Não, está quente. Não, pastor, eu não dá certo aí naquela casa nem que eu sou cheio de intrigado naquela rua. Qual o conselho que eu dou? Qual o conselho que a Bíblia dá em relação a isso? Primeiro, se conserte, tá bom? Se conserte, depois cante. Porque você está dizendo que quer trabalhar na obra do Senhor, mas nunca pode orar, nunca pode evangelizar, nunca pode ofertar, nunca pode dizimar,
nunca pode dobrar os seus joelhos e chorar pelas missões, nunca pode estar à disposição da obra de Deus. Então pergunto, por que você canta? Por que você canta? Não era para cantar. Por que você prega? Como é que você prega sobre missões e não está disposto a evangelizar ninguém? Paulo está dizendo que eles eram testemunha e Deus era testemunha. De quê? Que o proceder dele era irrepreensível, justa, piedosa e irrepreensivelmente. Ele tinha uma conduta justa, pois todos observavam. Ele tinha uma conduta de piedade, pois ajudava aquele que precisava. E era irrepreensível. No que estava ao alcance dele, ele tinha uma vida reta diante de Deus e dos homens. Todos nós, irmãos, ficamos doentes. Às vezes você não vai evangelizar, não é porque você não quer, não, é porque você não pode. Eu entendo isso. Você não está ajudando na obra de Deus, é porque você está desempregado, você está precisando de ajuda, a gente entende isso. Mas não é disso que Paulo está tratando. Paulo está dizendo que você tem tempo, você tem saúde, você tem finança e nunca está à disposição do reino de Deus. Aí Paulo diz, então deixe de cantar, pelo amor de Deus. É um favor que você faz a Deus e ao mundo. Você diz, eu quero trabalhar para meu Senhor, mas nunca pode trabalhar para o Senhor. O que é que eu posso fazer nessa noite? Entregar a sua vida a Jesus. Sair daqui crente, lavado e remido pelo sangue. Porque quem foi salvo quer passar a salvação adiante. Quem foi perdoado quer passar o perdão adiante. Quem foi transformado quer passar a transformação adiante. Por quê? Porque todos aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus amam fazer missões. Por último, meus irmãos, para encerrar, versículo 11 e 12, marca de um obreiro aprovado. É um pai que exorta para crescer. Versículo 11 e 12. E sabeis ainda de maneira como um pai a seus filhos, a cada um de vós, versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos. Para quê? Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o reino da glória. Pastor bom, pastor aprovado, não é aquele que passa a mão na sua cabeça sempre que você erra, mas é aquele que quando preciso desce o cajado. Eu sou pastor consagrado, já há alguns anos, desde 2009 eu sou obreiro, já fazem mais de 10 anos que sou obreiro do Senhor, mas até hoje eu tenho um pastor Davi Marroco Teixeira, até hoje. Sou velho, barbado, casado, quando é preciso ele puxa a minha orelha. Ele diz, Arthur, você está errado, meu jovem. Aí eu baixo a cabeça e digo, amém. Por que isso deve acontecer? Porque um pai que não exorta, um pai que não disciplina, um pai que não impõe limite se impõe, não diz assim, vá até ali, não, impõe. Quando é preciso, ele não ama. Ele não ama, ele pode ter qualquer sentimento pelo filho, pelo esposo, qualquer sentimento. Tudo que não há limites evidencia um desequilíbrio em sentimentos, em amor e em obediência. Paulo diz, como um pai que exorta, eu os exortei. A exortação, meus irmãos, não é para machucar vocês. A exortação não é para humilhar vocês. Ele diz aí, a exortação é para vocês crescerem, porque vocês vão para a glória. Enquanto a gente chega nos céus, Deus vai tratando nós, usando os pastores. Então não fique com raiva do seu pastor quando ele disciplina, quando ele usa o cajado, quando o meu pastor Davi puxa a minha orelha. Eu tenho que sentir amado, porque quem ama, cuida. Quem ama diz, você está errado. Se aqueles que o rodeiam só batem nas suas costas e chamam você de quarta pessoa da Trindade, cuidado com esses amigos. Isso não é amigo não, viu? Isso é inimigo. Alguém que não chama a sua atenção, diz, você está errado, rapaz. Você não tem ideia de quantos amigos eu perdi com esse negócio, você está errado. Eu e você somos chamados para exortar quando preciso for. Você é mãe? Exorta os filhos. Você é pai? Exorta seu filho. Você é pastor? Chama a atenção do rebanho. Como? Em amor. Em amor. Você não chama a atenção para humilhar, você chama a atenção para ele crescer, na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Mesmo sentados, fazer aqui uma breve oração. Pai, que a mensagem pregada, ela fique
entesourado em nossos corações. Ajuda-nos a entender as grandezas desse obreiro aprovado, que foi o apóstolo Paulo, quanto à sua conduta, quanto à mensagem que pregava, que era o Evangelho, quanto à transformação de vida que teve, por isso passou adiante. Ajuda-nos a ser pessoas melhores, em nome de Jesus. Amém.